Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora, nesse bloco, você confere Infância na Retina com a professora doutora Glaci Roure, o filme Abril Despedaçado, que foi indicado ao Globo de Ouro. Hoje nós vamos falar desse filme brasileiro, o Abril Despedaçado. É um filme do Walter Salles, com fotografia de Walter Carvalho, não é? É um filme que concorreu a vários prêmios, inclusive ele foi concorrente como Oscar de melhor filme estrangeiro, Globo de Ouro, ou seja, um filme que ele representa na filmografia brasileira, ele é considerado já um clássico, né? Bem, vocês sabem que tanto a literatura quanto no cinema, vários diretores, vários autores colocaram a infância, pensaram em colocar a infância como um modo de se descobrir o mundo, como enxergar o mundo, como ver o mundo a partir de uma criança. Nós sabemos de vários romances, que são feitos a partir desse olhar, a infância. Bem, nosso programa é Infância na Retina, esse quadro. E o que nós temos tentado fazer aqui é buscar filmes justamente que nos possibilitem pensar o que é que a infância, ou o que é que personagens, como Pacu, por exemplo, que vai ser o personagem desse filme, pode nos ajudar a pensar sobre a condição humana, sobre o mundo do desejo, sobre o tempo em que vivemos. Esse filme, ele nos diz muito sobre isso. Na verdade, Walter Carvalho se utiliza de uma mesma estratégia que em Central do Brasil, não é? Tinha lá, na Central do Brasil, a relação de um menino que, na relação com um adulto, que era Fernanda Montenegro, apresentava a possibilidade de um mundo melhor, de um mundo diferente, não é? Quer dizer, em muitos momentos dizia a esse adulto, que era Fernanda, o mundo tem que ser assim? Ele tem que funcionar dessa forma? É a mesma coisa o Pacu, não é? É uma história de uma briga de famílias, a família Breves e a família Ferreira, onde há um código de honra, não é? A cada vez, por uma briga de terra, de posse de terra, não é? A cada vez que um membro da família morrer, a outra família deve vingar. Então, nós vamos fazer um recorte nesse filme. E o recorte é o que representa o Pacu nesse filme, que é o Abril Despedaçado, no meio dessa briga de família. Nós vamos para a primeira cena agora. Meu nome é Pacu. É um nome novo. Tão novo que ainda nem peguei costume. Bem, esse filme, ele é uma adaptação literária de um romance do mesmo nome, não é? E ele é pensado por Walter Salles no sertão brasileiro em 1910. Aqui nós temos o Pacu. E o Pacu é o narrador da história. E o Pacu começa a fotografia no escuro, o Pacu está caminhando para a morte. E esse texto que o Pacu apresenta agora é muito bonito, que ele está dizendo, olha, eu estou tentando me lembrar de uma história, mas eu não consigo me lembrar. Vai ver que porque tem outra história que eu não tiro da cabeça. Bem, esse é o drama do Pacu, não é? O drama é não poder haver outra história que não a história da camisa manchada de sangue ao vento. Não é? Não é possível que essa família tenha uma outra possibilidade, que o Tonho, o seu irmão, tenha um outro destino, não é? Que não seja a morte. Pacu não só é o narrador da história, não é? Como é aquele que olha, aquele que tem condições de olhar o que está acontecendo com a família. Pacu é quem olha a camisa. Pacu é quem vê a desumanização que a sua família passa. É uma família que foi dizimada pela briga.
não há mais ninguém a não ser o pai, a mãe, o Tonho, que é o Rodrigo Santoro, e ele. A família acabou, né? Há um determinado momento do filme em que a mãe diz: essa família parece ser comandada, nós somos comandados pelos mortos. Verdade? A camisa comanda. A camisa é o signo. Quando ela amarelar, é sinal de que então, ou de uma família ou de outra, tem que então se travar mais uma vez esse duelo e a saber quem sobrevive. Pacu é aquele que desde o início, né, tá colocando algo que é muito bonito, que o Giorgio Agamben diz, ele é capaz de colocar estranhamento nas palavras, né? Esse filme é um filme que me lembra muito uma afirmação do Giorgio Agamben em um livro que se chama Infância e Destruição da Experiência, onde ele diz tomar a infância como um elemento lógico para se pensar os limites e deslimites da linguagem. É assim que esse filme se coloca. Durante todo o tempo, o Pacu vai dizer isso e vai falar isso, né? Ele vai não só olhar a família, mas ele vai denunciar esse processo de desumanização da família. Há uma cena que vale a pena a gente ver, que é quando ele vai falar do pai, não é? Ele vai dizer o seguinte: a briga começou assim. O pai diz que é olho por olho. Foi olho de um por olho de outro, olho de um por olho de outro, até que todo mundo ficou cego. E quem tem um olho na terra de quem é cego, parece o doido. Ou seja, quem é doido? Na história, quem é doido é o Pacu. Por que o Pacu? Porque é ele que pode olhar. Há uma trama de olhar muito bonita entre ele e entre o irmão. Eles estão sempre se olhando, mas é estranhamente a direção do olhar, que também é a direção da denúncia, de dizer: olha, onde estamos, o que fazemos. Olha essa cena, essa cena é um irmão, o outro irmão, nessa relação de que só os dois tenham mais ou menos a condição, e o Pacu muito mais do que o Tonho, do que significa levar adiante esta lei, que é a lei do pai, que é a lei soberana. Olha o olhar dos dois. É um olhar de quem sabe o que está acontecendo. Só que o interessante nesse filme é que quem tem a coragem, né, de fazer valer um ato, e o ato na psicanálise tem uma relação intrínseca com o desejo, quem tem coragem de cometer, de fazer uma, é o Pacu. É o Pacu que está sempre instigando o Tonho a dizer, né, não, ou a dizer sim. Nós vamos ver uma cena em seguida a essa, que é quando a camisa amarela, e o pai diz a Tonho: olha, chegou, é hora da sua obrigação. E o Pacu vai ser o único que vai ter a coragem de falar para o Tonho: vai não, Tonho, vai não. O sangue amarelou. Tonho, tu conhece a tua obrigação. Vai não, Tonho. A alma do teu irmão não encontrou sossego. Ele fez o que tinha de fazer. E agora é a vez de Tonho. Vai não. Presta atenção, menino. Teu avô, teus tios, o teu irmão mais velho, eles tudo morreram por a nossa honra e por essa terra. E um dia pode ser tu. O Pacu também é aquele que, além de narrar a história, não é? Além de poder olhar esse processo, é o único que insiste em que uma outra história pode ser contada. Um outro destino pode ser dado. O desejo pode
pode-se fazer valer a lei do desejo nessa família, onde parece só haver a lei e o desejo da morte. Na verdade, é o império da morte. Há uma dimensão mortífera nessa lei paterna que diz: é preciso vingar, é preciso morrer se necessário, mas em nome de nada mais. É uma morte onde não há mais nenhum sentido, a não ser repetir o ciclo, né, dado por algo que já se perdeu. Não é? Bem, aqui nós estamos vendo o quê? O Pacu falando da morte. Vocês vejam a sombra, a fotografia do Walter Carvalho, uma fotografia belíssima. O Pacu está sempre acompanhado pela sombra, é sempre a morte. Na verdade, o filme é anunciado, nós vimos lá atrás, que a primeira cena já é a sombra do Pacu, não é? Toda a casa, olha, toda a casa é um negro, não é? Uma luz que mostra que a casa é habitada pela morte. E aí, o bonito dessa história é porque no meio, né, no momento em que o Tonho, não é, tem que sair para vingar o irmão Inácio, passa pelo rancho, não é, Clara e Saluziano, que são dois brincantes, ou seja, tem um circo mambembe, isso em 1910, né, no sertão brasileiro. E o Pacu, que até então era nomeado como o menino, ganha um livro. E esse livro, a relação do Pacu com a linguagem é sempre fundamental, não é? Ele faz trocadilhos durante todo o filme. Isso significa que ele tem uma certa abertura para a linguagem. E ter uma certa abertura para a linguagem é uma certa abertura para o desejo. Não é? E ele começa a construir histórias, e ao construir essas histórias, né, com a cobra, com o galo, com a rapadura, mas com a sereia, né, a sereia no sertão, ele começa a construir uma história de amor. E é essa história de amor que vai ganhando peso para o Pacu e vai ser fundamental, que a história de amor não é apenas a história de amor da sereia com o menino, é a possibilidade de uma história de amor. É a possibilidade de um amor que possa vir mudar essa lei e, de alguma forma, produzir uma ruptura nessa dimensão mortífera que essa família tem. Essa é uma cena onde o Pacu vai conversar com o Tonho. Eles estão com vontade de ir à cidade ver o circo, não é? E o Pacu pergunta ao Tonho: será que não dá para ir ao circo? Tonho, eu tenho vontade danada de ver o circo. Acho que o pai ia deixar. A gente é que nem os boi. Roda, roda e nunca sai do lugar. Vocês vejam o que é que ele diz ao Tonho: a gente é que nem os boi, roda, 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 sem sair do lugar. Ele é o único que percebe isso. Essa condição, não é, desse processo onde não há desejo, não há possibilidade de se fazer nada diferente, a não ser ficar rodando, rodando, rodando como os bois. No decorrer do filme, nós vamos ver uma outra cena que ele vai retomar a metáfora dos bois, não é, trazendo para a família e para o próprio Tonho. Vamos ver essa cena também. Levanta. Isso. Levanta. Isso, meu boi. Tonho! Os bois estão rodando sozinhos! Olha que nós estamos vendo nessa cena, não é? Nós estamos vendo o olho assustado do Pacu, que diz Tonho, e o que é que ele vê? Os bois rodando sozinhos. Só que nesse momento, quando retorna a cena, o Tonho está com a canga dos bois.
é ele que segura. Ele está nesse lugar. Olha, os dois se olham novamente e o Tonho sabe o que isso significa, né? Que ele está mais uma vez, mas aí ele tem uma decisão, que a decisão é ir embora, não é? É ir atrás da Clara. Vamos voltar à cena inicial. Aqui nós temos o Pacu, resolve assumir então o lugar do Tonho, não é? E no meio da noite ele sai sabendo que ele pode ser morto pelo membro da outra família que vier. Ele está com um chapéu, com uma arma do Tonho, que sai na madrugada esperando ser alvejado. O que significa esse ato do Pacu, não é? Que dimensão ética tem nesse ato, que é um ato de desejo, não é? O Pacu, ele não está morrendo apenas em nome do irmão ou da possibilidade de que o irmão venha, né, a se casar, se encontrar com Clara. Na verdade, a morte que o Pacu se responsabiliza por ela é muito mais pela possibilidade de que uma nova história possa se dar em relação à família. É uma nova possibilidade, não é? Porque na medida em que ele realiza aí uma perda, amar também é da ordem de uma perda, não é? Quer dizer assim, ele oferece a sua vida para que uma outra história, uma outra narrativa possa ser colocada em ato pelo seu irmão, não é? O que ele está querendo é que essa dimensão mortífera da família se acabe. Ele bota fim a essa história da honra, da relação entre honra e vingança. É isso que ele faz, né? Por que que é ético e por que há quase que uma escolha forçada por parte do Pacu? Porque ele olhou. Porque ele pôde ver o que acontecia nesse processo de violência, de desumanização e de extermínio dos seus, não é? Ele pôde olhar. Esse é a posição, a dimensão ética, né, do ato do Pacu. E é isso que o ato do Pacu nos ensina ou nos revela, né? Diante de um tempo onde tantas decisões devem ser tomadas, não é? Um tempo onde o nosso ato, né? Onde requer o nosso ato diante de tantas decisões, né? Hoje nós estamos sendo convocados a nos posicionar a cada dia, seja por um mundo melhor, um mundo mais verdadeiro, seja por uma responsabilidade ética de cada um, e muitas vezes nós sabemos que nós nos eximimos de tomar essas decisões, não é? E o mundo vai caminhando do modo como ele vai caminhando. É isso que o Pacu nos mostra, né? Um olhar de uma criança, de um menino que resolve, né? A realização de um ato, e isso, o bonito, é que esse ato necessariamente não é consciente. O Pacu só sabe que ele deve morrer, e ele sabe, e ele não sabe que o seu ato vai gerar uma outra coisa. Ele só sabe que é isso que ele deve fazer. Ele só sabe que algo deve ser feito. O que acontecerá depois, a saber, mas ele sabe que é sua responsabilidade se comprometer, e é a sua responsabilidade dizer, chega, e é isso que ele faz. Não sou eu, olhos de contemplação, Incamaia pigmeu, minha tribo me perdeu, quando entrei no templo da paixão. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas você pode nos seguir aí nas redes sociais, nesse endereço que aparece aqui na tela. Até daqui a pouco.